Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Bem-vindos, agradecendo a presença de todos vocês, aonde quer que você esteja. Vocês nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube aqui do Kardec Houston, pela Mansão do Caminho e pelo Sistema Deus Conosco, vários canais que gentilmente se interessaram em transmitir a nossa live, que é uma grande honra para nós. Sintam-se abraçados, amigos do Sunrise, amigos de Austin, amigos de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, já vimos pessoas aqui, amigos de Los Angeles, amigos do Havaí, primos da Austrália, amigos do Canadá, da Espanha, até de Catar, do outro lado do mundo, em outro fuso horário. Temos amigos da Argentina, do Brasil de norte a sul, amigos de Lajeado, que também já vimos aqui, amigos do Amapá. Boa noite, Salvador. Boa noite, Maceió. Boa noite, amigos do Rio de Janeiro, cidade querida. Amigos de Jales, um abraço, irmãos. É um prazer ter todos vocês conosco. Nos apresentando, eu sou a Fernanda, estou aqui em Houston, representando o nosso grupo aqui, o Kardec Houston, e o nosso convidado da noite de hoje, essa noite linda, é o nosso amigo muito querido, irmão Carlos Campetti. É uma honra ter você conosco aqui, querido, mais uma vez, nessa live, nessa noite linda. O Carlos é palestrante espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, FEB, coordenador da área de estudos da FEB, conferencista, presidente do Centro Espíritas Sem Fronteiras, educador espírita, autor de vários livros, em especial Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades e outros. Mas o mais importante, Carlos, é esse seu carisma, essa maneira leve que você traz a mensagem, parece que está conversando conosco no mesmo nível, essa sua simpatia, para nós você é um amigo muito querido. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Satisfação imensa. A gente já manda nosso abraço, a nossa saudação fraterna a você que está acompanhando. Vemos aqui várias, pessoas queridas do nosso coração. Satisfação muito grande nós estarmos juntos para tratar desse assunto, os últimos dias de Jesus junto de nós. Já nos emociona só de falar o título. Com certeza, vai ser uma mensagem linda. Você que é um amigo querido desse grupo que nós fundamos juntos em 1994, o Kardec Houston, já esteve conosco presencialmente várias vezes para seminário, palestra, inclusive o Texas todo, vários grupos aqui do Texas já visitados, e muitos desses irmãos estão conosco essa noite. Então, que para nós podermos abrir ainda mais, preparar ainda mais o nosso ambiente, os nossos corações, nós vamos começar, como sempre, com uma prece. Então, já nos sentindo envolvidos por essa leveza desse ambiente que foi preparado para nós, esse ambiente virtual que inclui vários lugares do mundo, sentindo essas vibrações de luz e de paz, nos abraçamos a todos, entrelaçando os nossos corações que batem como um só. Que possamos estar abertos e receptivos a essa mensagem da noite de hoje, que o nosso mestre intua o nosso amigo que vai trazer a mensagem,
que os nossos lares sejam visitados, que sejam envolvidos em amor, em paz, e que nós possamos sair aqui dessa live nos sentindo recarregados, inspirados pela mensagem do Cristo, e principalmente que possamos identificar todas as oportunidades para colocar em prática esses ensinamentos, que eles inspirem ações do bem, para que nós possamos nos iluminar com as nossas ações, servir ao Criador e contribuir com aqueles com quem convivemos. Obrigada, Jesus, por essa linda oportunidade de estarmos convosco. Que assim seja. Que bom. Então, nossos convidados gostam de saber, queridos, de onde vocês estão participando, então coloquem aqui no chat de se cidade, estado ou país de onde vocês estão participando, nós vamos colocar aqui na tela. E coloquem também comentários e até perguntas sobre esse tema que serão incluídas dentro das possibilidades. Nós temos muito assunto para falar hoje sobre essa semana linda, que começa nesse domingo de Ramos, né? Ao longo dessa semana que vem será a Semana Santa, por isso esse tema escolhido. E o Carlos vai nos iluminar, nós vamos aprender juntos nessa linda live. Então, Carlos, já começando aqui com as perguntas para trazermos juntos o tema, existe um artigo que foi escrito pelo Samuel Magalhães, que está na revista do SEI. Ele se refere a não haver muita documentação formal sobre a passagem de Jesus. Muitas das informações que nós temos são informações arqueológicas, objetos que foram achados, e então reconstruiu-se essa história. Então, se isso é uma coisa que não tem muitas informações formais, por que você acha que essa história está cada vez mais viva e a procura pelo Mestre, pela passagem dele, pela mensagem dele, está cada vez mais viva? É tão interessante, Allan Kardec examina o assunto, Fernanda, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da questão da autoridade moral. E ele diz que quando a realeza é real, ela transcende a vida física, não é? E então Jesus, ele dividiu o tempo em antes e depois dele, mas todos os faraós na época faziam isso. Os faraós do Egito começavam a contar o tempo quando ele assumia, e aí, quando assumia outro faraó, começava a contar o tempo outra vez, que era o ano 1 do faraó tal. Agora, Jesus, ele dividiu o tempo em antes e depois dele e não parou mais de contar, não é? Nós continuamos contando depois do Cristo até hoje. E é muito interessante que ele não escreveu uma palavra. O único registro que a gente encontra de que ele escreveu alguma coisa foi naquela passagem da mulher adúltera, que é levada para ele na praça. E ele então se agacha e começa a escrever no chão, na areia. E não se sabe o que ele escreveu, não ficou, não é permanente. E então ele nunca escreveu nada, como Sócrates também nunca registrou nada. Foram os discípulos de Sócrates que escreveram. E também de Jesus foram seus discípulos que registraram, não é? Os seus seguidores posteriores que fizeram o registro. E é tão interessante que chega um momento que havia tanto texto, e naquela época não havia reprodução como nós temos hoje, não havia imprensa, não havia como fazer a reprodução de vários volumes de um mesmo livro, a não ser copiando. Então tinha os copistas que faziam as cópias. E chegou um momento que tinha tanta coisa escrita relacionada que a Igreja Católica teve que fazer o que foi chamado cânon. Aqueles livros que de fato seriam os usados pela Igreja para a formação dos padres. Com o tempo, esses livros foram todos sendo recolhidos, alguns destruídos ou guardados em bibliotecas. Quem viu o filme O Nome da Rosa ou leu o livro do Humberto Eco com o mesmo título, vai se lembrar ali daquela biblioteca oculta em que as pessoas morriam e foi chamado então, não é, os franciscanos para ir lá para examinar por que as pessoas estavam morrendo. E acaba se descobrindo que alguém botava veneno nos livros de Aristóteles. Quem fosse ler aqueles pergaminhos, não é,
que eram aqueles livros mais do estilo pergaminho, e como eles tinham o hábito de passar o dedo na língua para poder mudar a página de lugar, o indivíduo morria envenenado, porque o veneno estava nas páginas do livro, porque era proibido a leitura, alguns não concordavam que se lesse. É tão incrível, né, a nossa ignorância ao longo do tempo. Então, o que Jesus fez? Conhecendo o tamanho da nossa limitação e sabendo, não é, da nossa realidade, que não há de fato palavras que possam expressar no registro aquilo que ele veio nos trazer. E que nós precisaríamos aprender de fato a entender que Deus é espírito e que, conforme ele ensinou para a mulher samaritana, nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, e que nós nos apegaríamos às letras. Então ele não teve a preocupação de escrever. Deixou os discípulos, que estavam mais ainda vinculados com as questões materiais, essa responsabilidade de deixar o registro. Lógico que eles receberam inspiração e tudo mais, ajuda espiritual para escrever, eles eram médiuns, não é? Mas Jesus, ele escreveu diretamente na nossa alma. Ficou a tal ponto a sua autoridade moral expressada que, até hoje, quando a gente começa a ler os textos que alguns dizem, né, que passaram por transformações, os próprios copistas, sem intenção de adulterar, mas fizeram, às vezes, acréscimos e alterações no texto, às vezes por cochilo e coisas dessa natureza. E, ainda assim, Emmanuel nos deixa claro que da essência que Jesus ensinou, nada se perdeu. E que, ao estudar o Evangelho, nós vamos encontrando essa essência. A FEB está com esse projeto, está até atrás aí aparecendo, ó, o Evangelho Redivivo. São 3 livros, o 4 está quase para sair, serão 9 livros, uma proposta de estudo do Novo Testamento, completo, os 27 livros do Novo Testamento, à luz do Espiritismo. E aí vem essa proposta, que é do Espiritismo, de extrair da letra o espírito. Então, por que é que a mensagem vai atravessando as eras, apesar do que nós fizemos, não é? De que companheiros, nossos irmãos da humanidade ainda continuam fazendo, tentando escamotear, tentando adaptar o ensinamento de Jesus aos seus interesses, aos interesses da corporação, da instituição. Apesar de tudo isso, a mensagem continua viva, porque Jesus fala diretamente ao nosso coração. E ainda hoje, quando nós lemos, quando nós estamos aqui conversando a respeito do assunto, nós sabemos que nós somos instrumentos, veículos para essa propagação, Fernanda. Nossa, Carlos, esse projeto Evangelho Redivivo é uma maravilha. Eu tenho estudado com vocês há mais de 2 anos, eu não posso dimensionar o quanto eu já aprendi com esse estudo. Ele vai além, ele é maravilhoso. Para vocês todos, queridos, que estão participando, se vocês tiverem a oportunidade de se matricular num desses cursos da FEB, não percam essa oportunidade. Esse livro, essa coleção de livros traz informações maravilhosas, realmente vão além. Tem uma pergunta aqui, Carlos, que diz assim: e os chamados escrivãos? Sempre pensei que eles eram que registravam os acontecimentos da época, dos reis, dos faraós. O que nós sabemos sobre os escrivãos? É a pergunta de Marlene Taques. Uhum. O que acontece é que haviam, de fato, os escribas na época, e alguns historiadores. Flávio José foi da época, ele faz um registro muito breve sobre Jesus, muito breve mesmo. Então, até se discute a questão da existência do Jesus histórico. E há evidência, sim, da existência desse chamado Jesus histórico. Inclusive, o assunto é examinado no Evangelho Redivivo, logo no primeiro livro, a questão da importância ou não do tal do Jesus histórico. Então, quando se examina essa questão, se considera esse Jesus histórico como um homem comum, não é? E Jesus não teve nada de comum. Imagina se Sócrates já era algo assim impressionante. Imagina o que Jesus não é para nós. Nós aprendemos com o tempo, o Espiritismo veio trazer essa revelação para nós da grandeza desse Espírito. Ele mesmo falou na época, a gente não tinha condições de entender
quando ele disse, não é, que quando Abraão foi, ele já era. Então, ele já existia muito antes, e hoje nós entendemos, Jesus foi o canal cósmico de formação da Terra. Emmanuel diz que ele foi quem modelou a nebulosa que se soltou do Sol para a formação da Terra. E olha a dimensão, lógico que ele não trabalhou sozinho, é uma pleiade de espíritos trabalhando, né? Mas é um espírito de uma grandiosidade impressionante. É aquilo que é chamado de espírito puro. E Emmanuel diz que de todos os que aqui estamos e estivemos na Terra, Jesus é o único que evoluiu em linha reta. Ou seja, é um espírito que não se equivocou na sua trajetória. Não é o único no universo. Dos que estamos na Terra, ele é o único. Mas há outros espíritos que também fizeram a sua trajetória, não é? Então, Mateus, que conviveu com Jesus, era um coletor de impostos, não é? Era uma pessoa. Lucas era doutor, era Médico. profundo conhecedor para a época. Então, ele era uma pessoa com condições de escrever, não é? Então, os registros foram feitos por pessoas capacitadas. Paulo, que foi doutor da lei, né, escreveu aquelas epístolas maravilhosas que até hoje nos norteiam, apesar de que muita gente ainda lê ao pé da letra e fica com dificuldade de entender, porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus já tratava disso, não é? E a gente tem até hoje a dificuldade de entender. Então, nós observamos isso, Fernanda, que não tem de fato muitos registros. Samuel tem toda a razão quando ele fala, né, que são poucos os registros, mas há evidências que deixam claro a existência desse Jesus dentro da história e que o povo daquela época não tinha condição de inventar uma personagem de um autor que não é nem religioso, ele é um investigador, né? Foi a Vera que pegou esse livro em inglês, ela mostrou, olha o que esse homem está falando. Ele disse que, pela análise, as pessoas na época não tinham condições de inventar aquela história. Não tinham condições. Então, eles, quando escreveram, se basearam, de fato, no que aconteceu. Não é? Como é o caso de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que a gente tem esses como, né, os mais respeitados e aceitos, não é? Apesar de haver outros textos que a gente também estuda, considerado apócrifos, alguns deles muito bons, inclusive, não é? Mas tem também alguns que são pura fantasia, não é? As pessoas criaram, não é, as histórias. Carlos, essa menção que você fez de Emmanuel é a que está no livro A Caminho da Luz? Que Essa dessa menção de que Jesus é o único espírito que evolui em linha reta está no Consolador. O Consolador. Isso. E que ele é co-criador do planeta, Uhum. responsável pela É a Terra, Caminho da a Luz. cami tem também na Gênese, eu acho que a gente estudou isso quando a gente Sim, estudou lá no começo da isso. Gênese. Também São trata livros disso. maravilhosos, muito importantes para essa Isso. concepção. No Sem Fronteiras, nós estamos estudando da Gênese, né? Uma leitura, na verdade, conjunta do livro com a discussão, né? Muito gostoso. Outro estudo também maravilhoso que adiciona muito. Depois, no final, nós podemos falar um pouco sobre o Sem Fronteiras. Uhum. E, sobre as lições desses últimos dias, né, o Calvário, a Via Crucis, como que nós podemos aplicar na nossa vida pessoal esse aprendizado tão lindo, tão sublime desses dias, através, desse aprendizado aplicar no nosso relacionamento com a família, nos nossos relacionamentos pessoais, no ambiente de trabalho, no grupo espírita e nas nossas situações desafiadoras, que nós Uhum. temos que nos empenhar para manter o equilíbrio. O que Uhum. nós podemos aplicar desses dias, dessa passagem, para nós, pessoalmente? Olha, Fernanda, eu espero conseguir deixar claro o que eu vou colocar. Peço até ajuda aos bons espíritos, porque é um momento de análise bem cuidadoso que a gente tem que fazer. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos libertar dos atavismos, das liturgias. Nós somos condicionados durante séculos, até milênios, a acreditar nesse Jesus, assim, como é que eu poderia colocar? Que é propriedade de uma igreja, não é? Que é a única detentora
do cristianismo, esse tipo de coisa assim. E aí depois logo começam as disputas, não é? Ou esses dias uma companheira nossa que vive na Suíça, irmã querida, estava comentando, acho que a Fernanda estava até presente, dizendo que existem, ela viu lá na Suíça uma reunião, são mais de 300 e cerca de 330 denominações cristãs, católicas, que se reúnem lá para encontrar um caminho comum, não é? É tão interessante isso. Então, o que que acontece? Nós precisamos nos libertar desses atavismos. Nós temos que nos libertar desse entendimento de um Jesus religioso, simplesmente. Não é? Ele não foi esse tipo de personagem, de pessoa. Né? Não tem possibilidade de ter sido. Então, até ele, na época, chamava muita atenção dos representantes da religião da época, não é? Os fariseus, doutores da lei, e que, inclusive, o levaram à cruz por quê? Porque ele, de fato, deixava muito claro, né, que isso era um contrassenso. E nós nos habituamos a ter intermediários entre nós e Deus ao longo do tempo. E o Espiritismo vem nos libertar de tudo isso, porque Jesus não ensinou isso. Quando os discípulos pediram a ele para ensinar a orar, o que que ele fez? Ele foi ensinar a oração e começou assim: Pai nosso que estais nos céus. Para os discípulos orarem, Pai nosso, para se dirigir direto a Deus. Então, nós hoje podemos dizer que se estamos estudando, seguindo, procurando seguir a orientação, não é que nos deixou Paulo, de tentar ser cartas vivas do Evangelho, então nós somos discípulos de Jesus também. E nós estamos convidados a fazer o que os discípulos foram convidados a fazer: conversar diretamente com Deus. Você, na sua casa, pode orar com a sua família diretamente a Deus. Não precisa de intermediários. Nem Jesus se colocou como intermediário. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, inclusive, acho que a gente pode aprofundar isso um pouco mais, né, Fernanda? O caminho, a verdade, a vida, quando ele fala isso, ele está falando da essência divina que todos nós temos em nós. O caminho da verdade e da vida é a essência divina que habita em nós, que Deus já depositou em nós em germe, que a gente precisa desenvolver. Então, não há como chegar lá se a gente não segue o exemplo daquele que é o nosso modelo e guia, como está no Livro dos Espíritos, questão 621, não é? Então, Jesus é esse modelo, esse guia, para que a gente aprenda o caminho para desenvolver essas qualidades cristãs, para que no futuro também possamos dizer, como Paulo, já não é o Cristo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa é a proposta que Jesus veio nos ensinar, e por isso ele foi chamado Jesus o Cristo, aquele indivíduo que já tinha alcançado, de fato, todas as qualificações. Então, o que ele viveu nos últimos dias serve para nós de exemplo, e nós pegamos tudo aquilo e criamos uma liturgia em torno. Foi desses últimos dias que a gente tirou a questão da Santa Missa, que na verdade era o culto a séries feito pelos pagãos e que acabou entrando para dentro da Igreja Católica porque isso atraía as pessoas. Isso é histórico, eu não estou falando algo inventado da minha cabeça, é histórico. A gente lê a história, a gente vê que é isso mesmo que aconteceu. Então, são essas liturgias, e a gente criou tantas que a gente acabou substituindo a essência pelo símbolo. E ficou achando que porque a gente vai lá e cumpre os rituais, a gente vai para o céu. Mas a essência mesmo, a gente não está aprendendo e não está vivendo. Então não tem como. É por isso que Kardec vem com os espíritos superiores e faz essa revolução, resgatando o que Jesus tinha ensinado. Porque aí, você vai perguntar alguma coisa dos últimos momentos, da última ceia, Fernanda? Eu aguardo, porque tem coisa para colocar aí a respeito disso, para aclarar mais esse ponto. Com certeza, nós vamos em sequência, dia após dia. E você me falou uma coisa, agora eu pensei, Carlos, nesses últimos dias,
de todo o aprendizado foi a prática, porque ele fez toda a teoria e ao longo do tempo praticando também com os apóstolos, com o Sim. convívio. Mas nesses últimos dias Ele foi viveu foi quando ele a viveu essência, é. exatamente, quando ele viveu a mensagem. Já começa com a entrada dele em Jerusalém, chamado, né, o dia de Ramos, o Domingo de domingo de Ramos, Ramos. Já começa ali, isso. né, Fernanda? É, como que foi, o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, Oh, é descreve lindíssimo, esse lindíssimo. livro, ele mostra o sentimento de Jesus. O que que ele estava sentindo, como que ele estava sentindo esse momento de chegar em Jerusalém no domingo de Ramos, Carlos? Olha o grande desafio, não é, ele já tinha superado tudo isso, não é, mas ele sabia do sentimento do povo. Eles o queriam como rei, não é, pelo que ele fazia e tudo mais, eles o queriam como rei, mas eles o queriam como rei como nós entendemos. Não é um rei que realmente fizesse prevalecer a vontade, não é, o povo hebreu sobre os outros povos. E ele veio trazer uma proposta totalmente diferente. Ele tentou explicar isso e havia dificuldade de entendimento até para os próprios discípulos. Tanto é que a mãe dos filhos de Zebedeu, que era o Tiago e o João, foram pedir ela foi pedir a Jesus para colocar os filhos dela, um à direita, outro à esquerda, quando chegasse o reino dele, porque ela estava pensando no reino material ainda, não é? E Jesus estava tentando explicar o reino de Deus, que não tem nada de material, é toda uma essência espiritual, não é? Então, ele estava vivendo esse momento difícil, porque ele via, compreendia, sabia da dificuldade do povo e que ele teria que ter paciência, porque ele estava fazendo o que estava fazendo, consciente, inclusive, que seria levado à cruz. E que aquele momento, aquela entrada ali, seria um fator crucial dessa definição. Porque ele não podia aceitar o que o povo esperava dele quando ele estava entrando, que ele fizesse um discurso, ele tinha feito tantos. Mas se ele fosse falar ali, seria um discurso político agora. E ele não fez. Até os discípulos ficaram sem entender, ele passou direto. Ele não parou para falar com o povo. O povo que o estava recebendo, é como se ele tivesse virado as costas. Ele não disse nada para o povo e foi embora. Seguiu direto. Então, já foi ali uma decepção, porque eles estavam esperando o discurso da posse do reinado naquele momento. E ele não tinha possibilidade nenhuma, porque sabia que não era por aí, não é? E então vem toda aquela decepção e abriu a possibilidade, então, para os fariseus, doutores da lei, conseguirem, através da moeda, comprar uma parte do povo que depois vai escolher Barrabás, não é? E a gente vê, tem um seriado, Fernanda, que eu sempre falo nele, chama Maria Madalena, feito na Espanha, são 60 capítulos. Lógico que a gente tem que dar os descontos da licença poética, da dificuldade da gente levantar informações, não é? Mas eles foram muito bem inspirados. Tem momentos que eu digo, como é que eles fizeram isso se eles não conheciam o espiritismo, essas pessoas que fizeram esse filme? Porque tem momentos, e as personagens são muito reais. Então, nós vemos, não é, essa situação, porque Herodes ele pagava o povo para ficar ovacionando ele. E isso aparece no filme. E o povo estava acostumado a receber moedas para fazer certas coisas momentâneas, não é? Que era pedido ali. E os sacerdotes sabiam disso, lógico, não é? Então, aquele momento ali era de exemplificação mesmo. E ele, naquele momento, passou direto, não fez o discurso. Ali já houve uma grande decepção do povo, não é? Porque ele não assumiu a posição que eles queriam que ele assumisse. E aí já se inicia, não é? Inicia a tal da última semana, que ficou chamada de Semana Santa. Mas a Semana Santa é criação da Igreja Católica, tá bem? Isso aí não tem nada a ver com o Espiritismo nem com o Evangelho de Jesus, não, tá bom? Para ficar bem claro. É porque ela é conhecida como Semana Santa, então a Isso, é. gente se refere a ela. Aham. Bom, aí depois disso veio a última ceia, né. O que que a É. gente sabe sobre a última ceia? Tem aí ele vai,
é colocado pela Igreja Católica que ele vai comer o cordeiro pascal, né, de Páscoa. Na verdade, não é exatamente isso. Jesus sempre se reunia com os discípulos, né? E ele vai para lá porque, né, tem a tarefa que ele precisa cumprir, ele sabe que ele precisa enfrentar aquilo que foi programado, e ele se reúne com os discípulos. E ali é da onde sai a liturgia católica, que alguns dizem, inclusive, que depois que terminou o jantar, ele vai partir o pão. Uai, mas por que partir o pão depois do jantar? Depois que eles comerem que vai partir o pão? Olha como é que a gente adapta as coisas ao nosso interesse. O pão foi partido num momento de comer mesmo, era um jantar comum, não era nada de uma liturgia. Jesus não fez liturgia nenhuma, não é? Eu fico bravo comigo mesmo, porque lá para trás eu acreditei nisso, até defendi, fiquei propagando isso para as outras pessoas, não é? Nas outras encarnações aí, não sei quantas dentro da igreja. Então eu fico bravo comigo mesmo, diz como é que eu perdi tanto tempo, fiz as pessoas perderem tempo com isso. Então a gente tem que ter paciência também, não é? Para poder compreender que a gente foi condicionado a aceitar esse tipo de coisa. Então Jesus fez um jantar junto com os discípulos. E aí, se ele realmente ele criou alguma coisa ali, não é? Com a divisão do pão, aquela coisa toda que se apega àquilo, mas se esquecem de dizer o que foi que ele fez. De fato, aquela questão de partir o pão é um ato de caridade, é um ato de você compartilhar com os irmãos, não é uma liturgia de você dar uma hóstia para alguém, tá? É dividir o pão entre, tanto é que ele ficou conhecido daquele jeito, que quando, depois da crucificação, ele vai pelo caminho de Emaús, os 2 discípulos não conseguiram reconhecê-lo até o momento que ele partiu o pão. Quando ele parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Então, era o ato de doar, de dar, de compartilhar, sabe? Que ele instituiu. Bem, essa é a verdadeira religião que ele criou. Não é a religião do desprendimento, do desinteresse, do adorar a Deus em espírito e verdade. E aí ele deixou ali naquele momento, Fernanda, o que os discípulos tinham dificuldade de compreender também. Que ele tentava prepará-los para a partida. E toda vez eles ficavam tristes. Eles queriam mudar de assunto, porque eles não aceitavam. Tanto é que quando aconteceu, apesar dos avisos de Jesus, ainda assim eles se assustaram com tudo aquilo. Tanto é que todos fugiram, só ficou João, né? Que era o mais jovem. Foi o único que estava lá na crucificação. Os outros ficaram escondidos com medo. Então, só depois eles vão se recuperando, aquela coisa toda. Vai haver o Pentecostes, com as línguas de fogo, então vem, não é? Eles recebem o chamado Espírito Santo, que na verdade é a mediunidade que acontece, que a igreja diz que não existe, mas até está tão evidente no Evangelho que fica até difícil de esconder. Então, naquele momento, Jesus vai, se levanta, os discípulos estão todos à mesa, nos lembremos que era uma espécie de canapé, eles não sentavam como a gente senta hoje, uma espécie de canapé que se ficava meio recostado, todo mundo comia meio recostado, não é? E então, eles estavam lá e ele se levanta, vai e pega uma bacia, pega uma toalha, cinge a toalha na cintura. Eu tenho a imagem de que ele também bota uma toalha no ombro, tá bem? Mas isso pode ser coisa minha. E aí ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro estava lá na outra ponta. Eu não sei o que Pedro estava pensando, mas eu até imagino, porque na hora que Pedro falou, a gente fica imaginando o que ele estava pensando. Porque o Pedro era muito direto, muito objetivo, muito, não é? Era rigoroso, rigoroso com ele e com os outros, era aquele rigor. De vez em quando eu olho assim, digo, gente do céu, tem que acalmar as coisas porque eu sou muito rigoroso. Está parecendo Pedro, que era tão rigoroso que foi capaz até de dizer aquilo para Jesus no momento que Jesus foi lavar os pés dele, né? Porque ele não tinha entendido ainda. E eu imagino que ele ficava pensando lá, por que eles estão deixando Jesus lavar os pés deles? Não é possível. Eles é que tem, nós é que temos que lavar os pés de Jesus. Como é que pode? A hora que ele chegar aqui, eu não vou deixar. Eu vou dar uma lição em todo mundo aqui. Não é? Ele provavelmente estava pensando isso. Se fosse eu na minha inferioridade, eu estaria pensando isso.
Então, quando Jesus chegou, ele diz assim: não, Senhor, não me lavarás os pés. Jesus olha para ele assim, dentro dos olhos. Os olhos diz que são as janelas da alma, né? Pois Jesus atravessou a alma de Pedro naquele momento, né? E diz assim para ele: Pedro, se eu não te lavo os pés, nada tens comigo. A ficha caiu na hora. E Pedro: lava-me também as mãos e a cabeça, Senhor. Porque finalmente ele entendeu o que é que Jesus estava fazendo ali. Ele estava ensinando a verdade que ele disse que sem a qual não há salvação. Quer dizer, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava ensinando isso na prática. A verdade é: quer ser o maior no reino do céu, seja o servo de todos. Então Jesus aproveitou esses últimos momentos para sedimentar no exemplo aquilo que ele tinha ensinado durante todo o tempo, não é, que ele esteve com os discípulos e com o povo. E aí veio o julgamento, né, Pôncio Pilatos, e aí a sexta-feira da Paixão. Como foi esse dia tão sombrio na história da humanidade? É, O que que nós temos a comentar sobre ele? a coisa é complexa, não é? Porque há toda uma situação envolvendo Judas e que acontece no dia, né, anterior ali da prisão e tudo, e aí Judas acaba se suicidando quando vê que Jesus não vai escapar, não é? Porque ele tinha intenções, né, ele não tinha intenções de que Jesus morresse, ele achava que, pela promessa que tinham feito para ele, ele ia ser uma pessoa muito importante, e que ele teria condições de aí libertar Jesus, e aí implantar realmente aquele reino que Jesus falava, porque ele achava que Jesus era muito utópico, né, não era muito prático. E aí quando ele viu o que tinha feito, ele vai e se suicida, né, comete um engano que vai custar séculos para ele depois reparar. E então, a gente se pergunta por que que Jesus, sabendo que Judas tinha toda essa fragilidade, permitiu que ele fosse, não é, apóstolo. E aí nós vamos entender por que é que Deus, sabendo toda a nossa fragilidade, nos deixa a gente usar o livre-arbítrio e cometer enganos. Porque nós escolhemos o caminho. Porque Deus nos criou para que, é como o Beto Roden comenta, né? Ele disse: Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Então nós nos fazemos ao longo do tempo, nos construímos, é tão sábia a lei divina, para então nós termos o mérito dessa construção. E nós nos sentimos dignos de estar diante do Pai, não é? Porque aí nós vamos conhecendo a verdade vai nos aproximando cada vez mais de Deus nosso Pai, não é? É para isso que ele nos criou. Então, aqueles momentos ali, a gente pode colocar a madrugada em que Pedro lá estava, nega Jesus, apesar de ter sido avisado por 3 vezes, e a hora que o galo canta, então ele vai se lembrar que Jesus tinha dito a ele que antes que o galo cantasse, ele o trairia 3 vezes ainda naquele dia. Era na noite, madrugada ali da 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 coisa. Depois, então, nós vamos ter esse momento da paixão. Por que é chamado Sexta-feira da Paixão? Porque Jesus é levado, né. Aí é castigado, é aquela coisa toda. Há um livro de J.J. Benítez, é uma série, né, que chama Cavalo de Troia. É uma fantasia que ele escreve, mas, nossa, ele descreve de uma maneira tão gráfica, a situação lá, que a gente, nossa senhora, se foi daquele jeito mesmo, né, e possivelmente tenha sido, a coisa realmente foi terrível simplesmente de se ver, não é? E Jesus sofreu muito. Aí nós temos quando ele vai levando a cruz, tem aquele Simão Cirineu lá que ajuda, né, ele não quer ajudar, mas acaba ajudando Jesus a levar a cruz. E aí vai a crucificação, ele está entre 2 ladrões, e ele proibiu na hora que ele sabia que Judas viria, né, e ele proibiu toda a reação, lá no Horto das Oliveiras, não é, quando ele é preso. E dizem que Simão, a gente fica confuso, qual Simão, né? Simão Pedro com espada, mas eles eram discípulos de Jesus, eles não usavam espada,
Mas havia um outro Simão Zelote, né? Possivelmente pudesse ser esse aí. Fica aí para a gente. Esse aí pode ter tirado a espada e Jesus vai e cura o soldado, a orelha do soldado, e diz para embainhar a espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E proíbe, né? Ele não deixa ninguém reagir. E aí vai sem reação até lá o momento que há o desafio. Se eres mesmo, não é o rei dos judeus, desce aí da cruz. Será que ele podia descer da cruz? Ele não tinha condições de fazer isso. Fernanda, eles tentaram pegá-lo não sei quantas N vezes. Uma vez cercaram Jesus no morro. Ele não tinha por onde escapar. Então, eles foram, né, todos os caminhos cercados, ele teria que passar por alguém. Quando eles estavam lá em cima, já eles, no encontro que eles olham, ele está descendo lá embaixo, eles conseguem vê-lo no caminho descendo lá embaixo. Então, não tinha, enquanto não chegou o momento, não conseguiram prendê-lo. Não é? E há um momento, Fernando, que eu queria comentar antes um pouquinho, que é quando ele vai fazer a oração, e ele faz aquela, né, ali a oração, pede para os discípulos aguardarem um pouquinho, e ele diz, porque eu vou ali orar, não é? E aí ele ora pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice. E se a gente examina isso de maneira assim superficial, a gente vai pensar que aquilo foi fraqueza de Jesus, né? E na verdade, de forma nenhuma. Ele estava vendo a humanidade diante da luz escolher as trevas. Então ele estava pedindo a Deus que, se fosse possível, que a humanidade despertasse, que a humanidade conseguisse entender, para não passar pelos sofrimentos que viriam depois daquilo tudo ali. E mais que se cumprisse a vontade de Deus, porque dentro da lei divina nós temos o livre-arbítrio para escolher e arcamos com as consequências. A proposta é de evolução, sendo dócil, está na questão 115 do Livro dos Espíritos, 115A. Os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. E aí, mais lá na frente, tem uma pergunta que Kardec faz. E qual a diferença daqueles que evoluíram mais rápido daqueles que evoluíram mais lentamente? Depois que todo mundo chega lá, Deus não faz diferença. Mas qual a diferença que existe? A diferença entre eles são as eternidades. Os espíritos não tinham palavras para explicar. Fica mais ou menos entendido que a diferença é o tempo da evolução, né, que aí levaria mais tempo para evoluir. Mas na realidade espiritual superior não existe tempo. Então é por isso que eles falaram, a diferença são as eternidades entre eles. É alguma coisa que a gente ainda vai entender só com o tempo. Não dá para entender por agora. Mas há uma diferença, porque os espíritos que são dóceis, eles caminham sem criar atalhos, sem criar desvios. E aqueles que somos rebeldes, criamos os desvios, saímos do caminho reto e criamos necessidade de experiência, nos perdemos no caminho, caímos dentro de buracos, que no caminho reto não tem esses buracos, não tem esses desafios. Mas a gente passa pelos desafios para poder aprender a retornar para o caminho reto e seguir, finalmente, por escolha própria, o caminho que vai nos levar. Não é um caminho realmente desafiador, é um caminho que não é um caminho simples, fácil, é um caminho de lutas, onde tem muitos pedregulhos, muitas sarças no caminho, mas que vai nos levar à porta estreita. Porque os outros caminhos, que são mais fáceis, nos levam à porta larga. E a porta larga é a da perdição, a gente tem que repetir as experiências. Então, está tudo lá no Evangelho, de maneira muito clara e objetiva. E Jesus, então, veio nos ensinar isso. Não há como ajudar a humanidade sem sacrifício. É tão interessante. Então, os que querem ajudar se sacrificam. Olha Gandhi. Olha o Gandhi o que fez. Então, aqueles que realmente se devotam ao auxílio da humanidade acabam sofrendo as consequências disso, mas essas consequências fazem com que eles evoluam, que eles cresçam, que se desenvolvam. Isso é o que significa acender a própria luz. É renunciar a si mesmo, a personalidade, em favor do prevalecimento da essência espiritual que nós somos de fato. Então, eu não sou o Carlos Campetti, eu estou o Carlos Campetti, como já estive Maria, Francisco, João,
Amélia, em alguma outra encarnação aí para trás. E não sei quantas ainda virão para frente, que eu estarei naquela situação. Agora, o que é que eu sou? Essência divina. Todos nós somos essência divina. É essa essência divina que precisa prevalecer, isso é que Jesus veio nos ensinar e que a gente tem dificuldade de entender até hoje. Muito bem colocada essa parte de que a humanidade, nessa decisão tão sombria, escolheu a escuridão, e agora estamos até hoje nas consequências dessa decisão. Então, foi muito bem colocado essa sexta-feira tão sombria, né, esse dia tão difícil para nós. E aí, então, veio a crucificação, como você falou, ele podia muito bem sair dali, ele praticamente se entregou, porque houve outras oportunidades e nunca foi pego, e dessa vez ele praticamente se entregou, chegou o momento dele, né. E aí o que que nós sabemos sobre o sábado de Aleluia e por que tem esse nome? Aí também é uma questão litúrgica, não é? Que foi criada. Tudo isso tem uma simbologia, logicamente, não é? E então a gente vai encontrar aí os passos que nos conduzem ao entendimento da realidade espiritual. Jesus tinha dito que quando se destruísse aquele templo, estavam pensando no templo de Jerusalém. Em 3 dias eu reconstruo. Estava falando do próprio corpo, que é um templo onde nós estamos habitando, né, que a gente precisa aprender a respeitar. E que se ele fosse destruído, em 3 dias ele o reconstituiria, que tomaria esses 3 dias, não é? Então, nós vemos isso tudo, não é? Que acontece, que a gente acabou assumindo essa parte toda litúrgica da coisa. É o domingo de Ramos, a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia, não é? Essa coisa toda são figurações que têm por trás a essência de depois da morte, a ressurreição, né? Mas não a ressurreição do corpo, como ficou entendido, inclusive é colocado, que isso é anticientífico, não tem nem lógica, não tem nem como, teria que ser um milagre mesmo, ressuscitar num corpo que já foi para a terra, foi todo destruído, os elementos que compõem o corpo estão compondo outros corpos da natureza, e aí depois vem o dia lá do juízo final, e esse mesmo corpo vai ser reconstituído com quais elementos? É uma coisa bem complexa, não é, de aceitar, porque não tem lógica, não tem base. Então, o que nós vamos poder entender fora dessa liturgia toda, não é, é a continuidade da vida, que é o que Jesus acaba demonstrando, não é? Que não é ele só que ressuscitou. Em outra circunstância, Lázaro voltou à vida também, mas no mesmo corpo. E Lázaro não estava morto, ele deixou claro para as irmãs, ele não apenas dorme. Jesus nunca ressuscitou ninguém que já estava morto de fato. A menina também, que estava lá, que ele fala Talita Cumi, não é? A menina que está no caixão, já estão fazendo o velório, e aí ele disse para ela para se levantar, ela se levanta, ficam todos espantados, mas ele deixa claro, ela não está morta, ela apenas dorme. O espírito estava afastado do corpo, num processo de letargia, provavelmente, alguma coisa assim, não é? E ele sabia disso, não havia ainda se separado totalmente, senão não seria possível. Aí sim seria um milagre. Então a ressurreição de Jesus não foi. Ah, mas ele mostrou o corpo para Tomé, não é? Tomé, ele só aceitou quando tocou. A nossa pobreza realmente é muito grande, não é? Os espíritos não se materializam, apesar de tem gente que não aceita isso. As evidências estão aí. Espírito se materializa. Ele se materializou ali. E lógico, ele, como materializado, ele podia produzir as cicatrizes. Agora, sendo um espírito puro, precisava daquilo. Se Paulo, a gente fica sabendo o que aconteceu com Paulo quando foi decapitado em Roma. Jesus o recebeu. Ele estava todo cheio de cicatrizes, Paulo. Das pedradas, das perseguições que ele levou, de quase matarem ele várias vezes, todo cheio de cicatrizes. E quando há a decapitação, em seguida ele está do lado do corpo, se refazendo todo, rejuvenescendo.
e o corpo todo se embelezando, e Jesus o recebe. E se Paulo podia fazer isso, aconteceu isso de maneira praticamente automática pelo que ele já tinha construído com ele, imagina Jesus, se precisava dessas coisas. Então, ele produziu pela descrença de Tomé, para que Tomé pudesse ver e acreditar, porque tem alguns que só tocando para crer, não é? Aí mais tarde, lógico que Tomé vai superar essa barreira, não é? E esse Tomé representa a ciência, que quer usar os sentidos do campo material, os 5 sentidos da matéria, que são instrumentos, com tudo que a gente tem hoje de virtual, da compreensão da energia e tudo mais, ainda não é a gente que está querendo usar os 5 sentidos para ver o espírito. É outra dimensão, precisa usar outros instrumentos. O Kardec explica com os espíritos superiores. É possível ao homem ver a Deus? Não. Por quê? Porque lhe falta um sentido, não tem o sentido ainda para ver a Deus, precisa desenvolver o sentido. Porque não são com os sentidos que nós temos hoje que nós conseguimos ver a Deus, porque Deus vibra numa outra dimensão. E nesse sábado de Aleluia, é o dia então que ele apareceu de novo, né? Para É o que a Maria gente tem entendido, né? Madalena. A gente tem entendido isso. Quando ele aparece para Maria Madalena, tem uma coisa interessante, porque ela quer ir abraçá-lo, né? E ele então pede a ela que não toque, porque ele ainda eu ainda não fui ao Pai. Ele não tinha condições de explicar para ela o que estava acontecendo, né? Porque ele também não fazia milagres. Ele estava recompondo o corpo. Se a gente vê o Santo Sudário, eu tive a ocasião de ver o Santo Sudário e, e as explicações. Há um estudo que indica que não havia à época tecnologia para produzir o que foi produzido naquele chamado Santo Sudário. Porque para gravar a imagem como está, o corpo teria que ter implodido. Não é explodido, é implodido. E foi o que aconteceu de fato. Então, ao desfazer o corpo que ele estava utilizando, não é? Ficou impresso a imagem tridimensional no sudário. O que não tinha tecnologia na época para fazer de jeito nenhum. Só essa tecnologia, considerando a nossa história, é muito recente. Então, ele precisava reconstituir, e isso demanda tempo. Ele precisava de 3 dias para isso. 3 dias da nossa Terra são 72 horas, não tinha passado ainda o suficiente. Então ele ainda estava, ele podia ser visto, mas ainda não podia ser tocado. Mais tarde ele vai, Tomé pode tocá-lo. Por quê? Porque ele já tinha, não é, reconstituído a organização perispiritual para fazê-la tangível e poder ser tocada. José de Arimateia era uma pessoa de posses e pediu para botarem o corpo dele, né, num lugar que ele tinha reservado. Que era uma E cova nova. uma cova nova, e aí elas ficaram velando ali o corpo dele. E aí chegou um momento que ele apareceu e ela foi tentar tocar e ele falou: "Não me toque", por causa Na muito verdade, bonito. foi colocado guardas ali, né, para velar, porque ele tinha um medo de que sumisse com o corpo dele para dizer que tinha sido milagre. Já tinham essa preocupação, botaram guardas para vigiar. E, e aí, quando ela vai. Maria Madalena é a primeira, né, a ir lá. Quando ela chega, o túmulo está aberto, né? E ele não está dentro. Então, a primeira vez que ela olha, ela pensa que é o jardineiro que estava tomando conta, não é, do cemitério, que era o jardineiro que estava cuidando. Aí que ela vai, quando ela se dá conta que é Jesus, ela ficou ultra feliz e foi com tudo, né? E aí é por isso que esse diálogo, essa conversa. E ela vai levar o anúncio, lógico, né? Era uma sociedade machista ao extremo. Não confiaram que pudesse ser verdade em princípio, apesar de que João ele imediatamente aceitou, né? Saiu correndo para ir lá para ver, né? Mas E a pessoa mais pura foi a primeira que acreditou nela, que foi Maria, mãe de Jesus, falou: é, "Eu acredito em você". Olha que isso, lição também. é. E aí, Carlos, o que que a gente sabe sobre o domingo de Páscoa? Está chegando aí, nós queremos
saber o significado desse dia. O que acontece? Também é uma questão litúrgica, também a Páscoa era um ritual dos judeus, que era a comemoração da libertação do povo hebreu em relação aos egípcios, que foi a libertação promovida por Moisés, não é? Então eles comemoravam essa libertação com a questão da Páscoa. E isso foi passado para o catolicismo. Há controvérsia sobre o assunto, a gente lê tanta coisa a respeito disso, não é? Mas, em princípio, isso não tem uma ligação além do símbolo, porque seria o símbolo da libertação espiritual da criatura, mas a libertação da criatura não em relação aos outros, ao jugo imposto pelos outros, mas a libertação da criatura em relação a si mesma. Então, a Páscoa, ela tem essa simbologia, né, de libertação. E nós espíritas, o pessoal fica desejando Feliz Páscoa no dia, né, da Páscoa, essa coisa toda, a gente recebe. Mas, sinceramente, eu não me sinto à vontade para desejar Feliz Páscoa, porque isso é uma liturgia, é uma repetição mecânica, não é é de um costume. Agora, nós temos a comemorar sim, não é? Interiormente, quando nós nos sentimos libertos dos nossos preconceitos, prejuízos de nós mesmos, nos sentimos libertos da personalidade, para dar, então, abertura para a manifestação da essência espiritual que nós somos. E na essência, o que a gente entende que esse domingo, não é? Ele tem esse significado. É o dia de a gente festejar, de fato, o nosso renascimento para a vida real, a vida espiritual, a nossa libertação do campo da matéria. Que Jesus deixou claro: eu venci o mundo. Fechado seu microfone, Fernanda. Desculpe. Quando nós ouvimos essa tão famosa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14,6. O que nós podemos entender dessa afirmação? Uhum. Vamos ao caminho, não é? O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho nesse sentido de que ele entendeu a proposta divina e ele passou a viver conforme a proposta divina. Ele dizia: do que eu falo, eu não falo de mim, falo daquilo que eu aprendi do meu pai. Ele era dócil e era humilde, era um espírito de alta hierarquia e o que caracteriza de fato esse tamanho espiritual, se a gente pode colocar assim, essa grandeza espiritual, é a humildade. Então não deixava de ser humilde, reconhecendo, não é, o pai. E o respeito aos outros, a ponto de renunciar a si mesmo para estar entre nós num mundo, não é, muito primitivo do ponto de vista espiritual. Teve que apagar a própria luz para que nós pudéssemos vê-lo, porque senão a gente só veria uma estrela, a gente não teria condições de ver. Olha, Paulo, tem gente que diz que ele se manifestou a Paulo em plena luz. Se ele se manifestasse em plena luz, teria derretido o corpo de Paulo. Não teria ficado só cego, não. Então, é um espírito de uma alta luminosidade, porque ele construiu assim, não é? Ele se fez dessa maneira, e nós nos faremos assim também com a evolução. Então, nós somos energia, não somos matéria. A matéria é energia condensada, é um estágio do processo evolutivo da criatura, mas é um estágio bem primitivo ainda, comparado com o que nós vamos alcançar, não é? Que Jesus já tinha alcançado. Então, ele é o caminho, porque ele viveu junto de nós aquilo que nós podemos fazer, veio para nos ensinar a fazer isso. E o que nós precisamos realmente fazer está na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Ali nós entendemos quais são as leis criadas por Deus e que a gente precisa, e elas, na verdade, estão escritas aqui na nossa consciência. Então, nós vamos pautar não só os nossos atos, o que nós somos precisa ser pautado nessa lei divina, para que haja entre nós e o Pai uma sintonia de propósitos. Então, Jesus é o caminho para o entendimento dessa realidade.
É o caminho da vida, ele fala, da vida verdadeira. Então vamos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que é a verdade? A gente já falou do lava-pés, não é? Nós não temos condições de entender a verdade ainda. Muita gente diz que a verdade é relativa. E a gente analisando, meditando sobre o assunto, ouvindo outros companheiros, a gente chega à conclusão de que a verdade, se é verdade, é absoluta. Ou então não é verdade. Então, se é a verdade, e Jesus falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará, a verdade é absoluta. E o que é verdade para um é verdade para todo mundo. Na nossa condição de relatividade, nós sempre temos três possibilidades. Tem aquilo que eu vejo como verdade, tem aquilo que o outro vê como verdade, e tem a verdade como ela é de fato. Que nenhum dos dois, possivelmente, estejamos entendendo qual é. Então a gente se disputa por opiniões de cada um, mas não propriamente pela disputa da verdade de fato. Porque na questão da verdade não há mais disputa. Porque ela é essencialmente e é absoluta. O que é relativo mesmo é o nosso entendimento da verdade. Então a gente transfere aquilo que nós temos de dificuldade para aquilo que é absoluto. E a relativizamos para ficar de conformidade com o nosso tamanhinho. Então, qual é essa verdade? Como nós não tínhamos condições de entender, ele tentou explicar várias vezes, a gente tem que ir lá no Evangelho, o Evangelho Redivivo ajuda a gente a ir encontrando o caminho para isso. Então, ele deu os exemplos do que nós podemos entender por verdade até agora. E se a gente quiser realmente entender a verdade como um todo, nós precisamos viver essa verdade que ele pôde ensinar para a gente. E a verdade que ele pôde ensinar para a gente, Kardec vai resumir com os espíritos superiores. Quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Colocando ao alcance de toda criatura a salvação. Não é só para quem pertence a essa ou aquela denominação religiosa. Ou aquele que é bonzinho. Há um comentário que eu vi esses dias aí que achei muito interessante. Estou meditando sobre ele. A pessoa diz assim, tem gente que fica tão interessado em fazer o bem, que esquece de ser bom. Então, a gente precisa prestar atenção nas coisas. Se não corresponde com o que está dentro, o que é feito fora tem falsidade. Porque por detrás tem uma espécie de interesse. E o interesse é a nossa principal problema, que gera, segundo está no Livro dos Espíritos, o egoísmo. O interesse pessoal, o egoísmo está radicado no interesse pessoal. E esse é o nosso grande problema. Então, Jesus veio nos ensinar o caminho de nós nos libertarmos do jugo da matéria. E para isso nós temos que nos libertar da necessidade de reencarnar em mundos grosseiros materiais como é a Terra. Então é todo um processo. Ele vem ensinar esse caminho para nós. E o caminho da vida, sim, da vida, lógico, da vida verdadeira, da vida essencial, da vida que Deus nos deu quando ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a gente ficou tão confuso com o tempo que foi e antropomorfizou Deus. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Então, qual é a essência que Deus criou à sua imagem e semelhança? É quando Jesus fala de novo com a mulher samaritana, em que ele vai lá e diz para ela, não é? Que chegaria o dia em que o homem adoraria a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Oxe! Aí está a essência. Deus nos criou a sua imagem e semelhança como espírito, que é o que nós somos em essência. Então, para alcançar essa vida que Jesus não é, eu sou o caminho da verdade e da vida, se a gente quiser colocar. Então, se a gente quiser alcançar essa vida que Jesus está ali se referindo, nós temos que nos desprender do campo material. Porque senão não entenderemos nunca e não nos integraremos nessa vida espiritual. E como é que a gente faz isso? Com paciência e perseverança. Não adianta exigir da gente aquilo que a gente não tem condição de dar. Porque senão a gente se angustia. Fica com problemas psicológicos. Então vamos devagarinho fazendo o que a gente já sabe. Se eu ver alguém que precisa de alguma coisa, eu preciso fazer pela pessoa. Eu não posso ignorar mais.
um compromisso básico. No meu lar, eu preciso ser uma pessoa produtiva, boa, no sentido de prover aquilo que eu posso para os meus familiares, compreendendo que isso tudo é Deus quem proporciona e não eu. Se Deus não proporcionou, eu não posso repassar. Então, bom de fato é Deus, que é o provedor de tudo. Mas nós podemos, então, dividir o que Deus nos ofereceu e ser melhores na relação e trabalhando os repentes de agressividade, de raiva, que ainda nos lembra do tempo animal que nos caracterizou na evolução nos degraus anteriores. Então, isso é extenso. Só essa questão do caminho, verdade e vida dá aí um seminário, não é? E um seminário bem polpudo mesmo, com muita coisa. Mas a gente pode entender que, de fato, não é Jesus propriamente só quem está falando. Ele É, fala como essência divina. Então ele não fala como personalidade de Jesus, ele fala como essência divina que ele é. Então, o que ele já alcançou, não é aquilo que nós precisamos alcançar e por isso ele vem nos indicar o caminho, não é, para o conhecimento da verdade que nos levará à vida verdadeira. já deixamos aqui o convite para o seminário Caminho, Verdade e Vida, que realmente maravilhoso esse pensamento. E como você falou, né, a confiança em nós, de Deus, em nós, nos dando livre-arbítrio, já deve ser motivo para muita gratidão e muita alegria, muita felicidade como espírito, de nós termos tido esse tipo de confiança em nós, nos dando livre-arbítrio. Então, a fé e a gratidão já são duas palavras que nós já deveriam nos fazer felizes. E Carlos, assim, para finalizar essa live maravilhosa, o último momento dele foi um momento de perdão. O último momento na cruz foi um momento de perdão. Então, se nós pensarmos assim na nossa vida, que o perdão e o amor são as pontes para o nosso progresso espiritual. Você gostaria de falar um pouco sobre isso para fechar como suas últimas palavras? É bem interessante, não é? Porque ali naquele momento, ao invés dele falar: "Eu os perdoo", ele disse assim: "Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo ou o que fazem". Então, é muito interessante isso, não é? Ele não se sentiu ofendido pelo que estava acontecendo. Ele compreendeu a pequenez dos indivíduos que ali estavam, né, provocando tudo aquilo para ele, e ele entendeu que eles estavam fazendo uma ofensa a Deus, não é, nessa situação, apesar de que Deus não toma as ofensas que a gente faz para ele, né. Então, esse, pedido dele era mais ou menos assim: "Pai, dá a eles nova oportunidade, porque eles não entenderam ainda". Mas ele sabia, como ele disse lá antes, né: "Afasta de se possível, afasta de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade, não a minha". Então ali também era condicional. Então que se cumprisse a vontade de Deus, porque nós teríamos que sofrer as consequências do que estávamos fazendo. Sofremos sempre as consequências do que nós fazemos. E isso é da lei divina. Não é que Deus não seja misericordioso, porque está ali no livro, né, na codificação. Kardec comenta em vários momentos que se a gente aceita docilmente a provação, a expiação e a provação que vem, então é como aquele devedor que deve 1.000.000 e foi convidado a pagar agora 1.000. Se pagar 1.000 agora, fica perdoado o resto tudo do 1.000.000, se pagar os 1.000 agora. Então, é como um pagamento que a gente faz de boa vontade, com dedicação, e aí vem a recompensa. Tem uns vídeos que se coloca aí pelo YouTube da vida, de um sujeito que chega e ele vai, esperando um ato de bondade, de honestidade. E quando a pessoa é honesta, por exemplo, ele deixa cair um dinheiro.
E quando a pessoa devolve, pega e corre atrás dele para devolver o dinheiro, então ele diz assim: olha, eu tinha preparado aqui 5 vezes isso para dar para quem me devolver. Se você me devolver, isso aqui é seu. Então, é mais ou menos isso que acontece com aquele que aceita, não é? Fazer a quitação da sua dívida. Porque Deus é um Deus de justiça, mas de misericórdia também. Mas não tem como não sofrer as consequências daquilo que a gente fez, porque isso é da lei. Pode haver os atenuantes? Pode, quando a gente faz o bem. E tem uma lição que foi psicografada por Chico Xavier, que é muito interessante, daquele sujeito que trabalhava numa fábrica, era espírita, conhecido, muito respeitado, porque era uma boa pessoa, trabalhava numa atividade no centro espírita, num trabalho mediúnico, inclusive, que ele frequentava semanalmente. E lá um belo dia ele sofreu um acidente no torno onde ele trabalhava e perdeu o dedão. E ele ficou muito triste, né? Porque, nossa, e aí ele saiu de licença, né, e tal, mas foi para o trabalho mediúnico. Quando chegou lá no trabalho mediúnico, estava cabisbaixo lá, cabrunhado. Ele tinha sido sempre alegre, tão feliz, e estava ali, né, ensimesmado. E aí vem um espírito, espontaneamente, faz um comentário para ele: está se sentindo triste, não é? Agora eu queria lhe informar o que era que deveria ter acontecido com você. E o que aconteceu de fato. Era para você ter perdido o braço todo. Porque numa das suas encarnações você foi dono de engenho. E quando o escravo não fazia o que você queria, você moía o braço dele inteiro. Então você veio para perder o braço todo no torno. Mas foi programado e você pediu. Mas, como você reencarnou e passou a fazer tudo o que podia de bom para os outros, só que restou uma coisinha. Você estava se achando bom pelo que fazia. Então foi preciso perder o dedo para você se lembrar. Então, às vezes, a gente tem, né, diminuído, como a gente está falando, a nossa expiação, digamos assim, pelo bem feito. Por isso que Pedro comenta na sua primeira epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. Está na tradução, né? Provavelmente seja: o amor cobre a multidão dos enganos, não é? O pecado é tão pesado na liturgia católica que a gente fica até. Então, cobre a multidão dos enganos. O amor cobre a multidão dos enganos. A gente vai diminuindo a necessidade de passar por tantas dores. Mas, quando a gente se purifica completamente, não precisa mais passar por dores. Mas se fica esses resquícios, se a gente, porque está fazendo as coisas, fica se achando bonzinho, então aí a gente, às vezes, precisa passar pelo menos por um pedaço da coisa, para poder se lembrar, não é, que, de fato, bom, como Jesus disse ao mancebo rico, bom é Deus. É o único real e verdadeiro provedor de tudo. Nós somos meros repassadores. E ainda ficamos achando que é nosso e acumulamos as coisas no campo material para ficar preso ao campo material, né? Ainda é uma luta tremenda para nós. Essa passagem do mancebo rico está descrita também muito lindamente no Primícias do Reino, livro maravilhoso onde nós encontramos a passagem do Cristo descrita de uma maneira linda. Que coisa maravilhosa essa colocação, Carlos. E assim, esse último minuto, você explicando o perdão dele, né? Que foi pedido a Deus por nós. Então, foi realmente maravilhoso. Que nós possamos usar o perdão e o amor como pontes para o nosso progresso espiritual. Que aprendizado lindo! Todos nós aqui estamos gratos. Vi várias mensagens aqui de pessoas também que estão participando. Que nós possamos identificar, como foi falado na prece inicial, todas as oportunidades para colocarmos em prática, tendo absorvido esses conhecimentos aqui, de uma maneira tão leve que você passou. Nós agradecemos imensamente pela sua presença, pelo carinho, pela amizade. Estamos juntos e queríamos pedir para você nos conduzir o nosso pensamento e principalmente o nosso sentimento agora, uma prece para fechar. Muito bem, vamos
elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos aos planos superiores da vida, em busca da sintonia com os nossos mentores amigos, para agradecer tudo que eles nos têm proporcionado, a paciência e a perseverança deles, na insistência que eles têm, aguardando a nossa recuperação, nosso encaminhamento. E agradecemos também a Jesus, o Divino Mestre. Quantas lições que ainda não entendemos, Senhor. Quantas oportunidades de estarmos na tua seara que o Pai te confiou. E quantas vezes nós temos sido servos infiéis, ainda, Senhor, com dificuldades de aceitar o discipulado no teu campo de amor. Neste momento, procuramos abrir os nossos corações para fazer como André Luiz e assumir, Senhor, contigo o compromisso de seguir lutando para superar as nossas mazelas e dificuldades e nos fazermos cada dia mais fiéis ao compromisso assumido contigo de servir na tua seara. E a Deus, nosso Pai, o agradecimento pelas bênçãos da vida. Agradecer a Deus porque nós existimos, porque estamos aqui e podemos hoje, à luz do Espiritismo, compreender a mensagem que Jesus nos veio trazer. Não completamente, mas agora já com uma visão mais ampla, com melhores condições de exercitar os ensinamentos, sem nos perdermos nos labirintos da liturgia, dos paramentos, dos símbolos, indo ao encontro, cada vez de forma mais segura, da essência, daquilo que é a lei divina, do que é a verdade, que nós precisamos entender para nos libertarmos. Agradecemos ao Pai a bênção de sabermos hoje que somos todos irmãos e de entendermos que diante da lei que Ele criou para nós, para guiar a nossa evolução, nós não temos outra opção segura para alcançar a felicidade senão sermos solidários uns com os outros. Que possamos ser solidários, apoiar-nos mutuamente para seguirmos caminhando e juntos, na nossa ação cada vez mais consciente, cooperar para que a nossa querida Terra alcance a condição de planeta de regeneração e sigamos lutando e trabalhando para que algum dia seja um mundo feliz. Graças, Senhor, te damos. Graças damos a Deus, nosso Pai, e graças a todos pelo carinho e atenção. Obrigado, Fernanda. Carlos, nós te agradecemos por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, pela amizade, pelo aprendizado. Queremos agradecer também ao nosso amigo Belmiro Alves, da Deus Conosco, pela vinheta, pela divulgação, pela parceria, assim como a Mansão do Caminho, que muito nos honra com a transmissão dessa live. Agradecemos a todos vocês, queridos. Olha quantos amigos aqui, Carlos, que vieram assistir vocês, ter conosco aqui, participar desse momento tão lindo. Olha, pessoas de vários lugares do mundo. Estamos muito felizes e pedimos ao Jesus, nosso Mestre, que nos permita que essa semana nós possamos refletir ainda mais na jornada dele, para nos iluminarmos e aproveitarmos o máximo essa oportunidade de reflexão ao longo da próxima semana, que é a chamada Semana Santa.
Boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Abraço virtual e beijo no coração. Até a próxima, queridos.